E aí, pessoal, estamos de volta. É o seguinte, quando você for contratado para fazer um orçamento para um cliente, né? E você tiver que esse orçamento, né, tiver uma certa complexidade, como é o caso desse pet shop, você precisa levar em consideração diversos fatores. Por exemplo, a primeira coisa que o cliente precisa saber: se você vai cobrar por metro, por hora técnica ou por diária, enfim, uma prestação de serviço por dia, né? Eu acho pouco usual dessa maneira. Eu prefiro cobrar por hora técnica. Mas e aí, Sérgio, como é que você faz esse cálculo? Bom, pessoal, eu já tenho uma certa experiência na questão de projeto, então eu já sei quanto tempo eu consigo, né? Quanto tempo eu preciso, na verdade, para realizar a construção desse projeto. Esse em especial foi um mês. Um mês assim de ligar o computador 8 horas e muitas das vezes ligar 10 da noite, tá? Eu tenho eu sou um pouco sistemático na questão de execução dos meus trabalhos, então eu prefiro puxar um pouco mais o horário e ter um pouco mais de qualidade, tá? Isso é uma opção minha, né? Então, quando eu fui chamado para orçar essa obra, a primeira coisa que me veio, assim, que me despertou aquela questão de cobrança com o cliente. Eu vou precisar dar uma assistência, né, uma visita técnica nessa obra, um acompanhamento. O cliente vai querer esse acompanhamento, né? São questões que você precisa ter assim fácil para fazer para o cliente. Vai precisar do acompanhamento? Sim, legal. Então o projeto, a gente sabe que usualmente o pessoal cobra por metro, tá? Se você analisar um pouco o mercado, existem uns valores aí meio que absurdos, sabe, para a elaboração de projeto. Nos meus, eu costumo cobrar o meu valor, tá? A minha hora técnica. Por quê? Os meus projetos, eles não são projeto de simples visualização, tá? Os meus projetos, eles têm a questão de serem BIM, tá? Eu tenho todas as tabelas, eu estou mostrando algumas aqui, tá? Eu tenho todas as tabelas dos quantitativos de material dessa obra, tá? Claro, eu escolhi fazer com BIM, né? Eu tive esse feeling de aprender a trabalhar com essa ferramenta porque ela me gera muita informação em pouco tempo de trabalho, tá? Então, para mim é fundamental ter softwares que viabilizam o meu trabalho. Como vocês podem ver, ó, eu tenho um levantamento do material da parede, tá? Material de área, volume, o custo, posso colocar aqui, ele já me gera até um orçamento. O custo por área, o custo por volume, são N informações que, claro, você precisa ter o conhecimento necessário com software para criar esse tipo de informação, tá? Tem até um rapaz aí, o Frank AW, tá? Consulta aí os vídeos dele, o canal dele na internet, YouTube. O cara é bom, é um parceiro nosso aí também. Ele tem uma certa rapidez na questão de mexer com tabelas assim, tá? Se vocês olharem aí, ó, tem todas as metragens quadradas, tá? Dos pisos, enfim, tudo detalhado. Então eu sei nessa obra qual é o tamanho dela, qual é a proporção. Então eu prefiro cobrar por hora técnica, né? Que seria a hora que eu estou empregando de trabalho para a elaboração do projeto. O meu cliente, quando ele recebe o meu projeto, ele recebe, se for de estrutural, né, concreto armado, ele vai ter os seus quantitativos. Agora, se for de estrutura metálica, aí vem caderno de montagem, detalhamento de ligação,
Tem todos esses detalhes, tá? Como aqui nós estamos falando de concreto armado, eu gero para ele todo o quantitativo de material, tá? Gero uma lista até que grande, tá? Para ele poder consultar e comprar com quem ele achar mais em conta, tá? Ele tem essa facilidade. Ele vai ter uma quantidade exata daquilo que ele vai gastar na obra dele, sem nenhum tipo de desperdício. Claro, né? A gente sempre coloca uma margenzinha de uns 5%, né, de sobra, porque é necessário, tá? Mas fora isso, não é igual era no passado, que a gente ia construindo e compra aí 20 sacos de cimento. Depois passava-se um dia, compra mais 15, depois compra mais 10. Então não se tinha um controle do material empregado na obra. Agora não, agora é diferente. E a partir do ano que vem, as licitações no estado de São Paulo passam a ser BIM. Então é necessário que tenha o conhecimento, tá, do software para se trabalhar com licitação. É fundamental, na verdade, né? Vai ser fundamental. Então é isso. Então, em relação ao orçamento, você vai precisar fazer uma avaliação sua, né? O quanto você tem de disposição de tempo para fazer esse projeto. Se você não sabe a sua hora técnica, né? Se você não tem uma habilidade e quiser cobrar por metro quadrado, seria uma boa, tá? A princípio, até para você sentir um pouco o mercado e saber que muitas coisas não são do jeito que a gente imagina, tá? Você vai começar a perceber que por metro quadrado talvez não é bacana, uma hora técnica talvez seja melhor, porque a gente investe tempo, né? Dinheiro em cursos para poder facilitar a nossa vida profissional, né? Eu acho que todo mundo parte desse princípio. Investe em software e em conhecimento para se melhorar a execução do trabalho profissional. A questão do metro quadrado vai variar muito de região a região, né? Eu não posso cobrar, por exemplo, a instalação de um piso no Itaim ou sei lá, em qualquer extremo aí de alguma região, como se cobra na região central. São valores diferentes, são situações diferentes, né? Eu já passei por N situações em obras, de se passar um valor e o cliente não aceitar porque achou que era muito pouco, que talvez eu não soubesse realizar o trabalho, né? Assim como também já passei orçamentos para o cliente e ele falou que estava muito caro. Ou seja, né? Você tem que sempre jogar ali no meio, né? Nunca nos extremos, mas sim sempre no meio. Um outro detalhe você sempre tem que levar em consideração o seu translado, tá? Da sua casa ao trabalho, né? Se você tiver uma frequência de visita técnica, né? Você vai ter que calcular isso, porque senão no final das contas vai acabar saindo caro para você esse trabalho. Você tem que colocar isso, não adianta. É uma prática de mercado. Todo bom profissional, ele calcula tudo, tá? Ele calcula o transporte, ele calcula o almoço, ele calcula o tempo que vai gastar na obra, né? Se ele vai deixar de atender um outro cliente porque ele vai estar nessa obra. Tudo isso tem que ser calculado, tá? Aos poucos a gente vai pegando a artimanha da execução do trabalho e a gente vai vendo que dá para se cobrar aqui, não dá para se cobrar ali, então é uma jogada bem bacana. Eu vou tentar disponibilizar nos vídeos, né, algumas planilhas. Eu tenho uma planilha muito boa que eu calculo tudo, né? Eu consigo calcular praticamente tudo numa obra e consigo dar um orçamento bem fiel ao cliente sem nenhum tipo de majoração assim, sabe, para mais ou para menos. Para menos nunca, né? Mas para mais, sabe, é uma coisa exorbitante. Nunca. A gente trabalha nos valores justos, tá? Eu só não sei se eu consigo compartilhar a planilha porque ela é de uso da empresa, né? E tem informações que a gente levou algum tempo para descobrir. Mas de uma forma mais simples eu posso até explicar nos vídeos. Tá bom? Então acho que é isso. Esse vídeo aí a gente
usou ele para falar sobre orçamento, tá? Que a gente precisa ter em mãos com detalhes do que vai ser feito, tá? Se você não sabe cobrar por hora técnica, você cobra por metro quadrado, mas que saiba que cada região tem o seu metro quadrado, tem o valor do metro quadrado. Cobra-se também o translado, tá? Isso é um custo indireto da obra. Você precisa cobrar o translado, você precisa cobrar seu almoço, você precisa ter tudo isso em mãos, tá? Todas as informações, para que o seu orçamento com o cliente fique o mais fiel possível ao mercado. Mas uma coisa também é certa: vão haver situações em que as pessoas vão cobrar muito menos para fazer o mesmo trabalho. Agora, se não me pergunte como conseguem. Muitas vezes não conseguem, mas conseguem apenas conquistar o contrato, mas a execução às vezes nem termina. Então, isso um outro lado da engenharia, tá? Um outro lado da construção de obras, de reformas, né? Que a gente tem que mudar também. Tá bom? Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Não esquece aí de compartilhar com quem estiver precisando aí, com os amigos da faculdade, com a galera que precisa dessas informações. E aguardem os próximos vídeos aí. Tem muita coisa boa pela frente. Esses primeiros vídeos são meio maçantes porque são mais teorias, né? Quando a gente chegar na execução dos projetos, na criação, aí vai fluir, vai ficar bacana, vai ficar mais dinâmico. E não esquece aí, se quiser fazer uma pergunta, deixa nos comentários, a gente vai respondendo assim que possível. Valeu, galera, obrigado, valeu.